Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declaramos aberta 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Jam Schroeder para fazer a leitura do versículo bíblico. A palavra de Deus vem de Isaías, capítulo 25, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Jam Schroeder. Pequeno expediente. Não temos quórum ainda para deliberar a ata. A presidência convida o primeiro secretário, o vereador Jam Schroeder, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadores, recebemos na presidência dessa casa o ofício número 2113/2020, que encaminha os balanços mensais, referentes então ao mês de fevereiro de 2020. Do vereador Pelé, recebemos o memorando número 8/2020, informando a sua desfiliação do Partido Liberal a partir do dia 5 de março. Na oportunidade, informa a sua filiação ao MDB. Do vereador Jaime Evaristo, o projeto de lei ordinária número 22/2020, que altera a redação do artigo 5º, inciso 1º, da Lei 2404, de 2 de julho de 1990, que denomina vias públicas. Do vereador Rodrigo Facchini, o projeto de lei ordinária número 23/2020, que denomina Memorial da Bicicleta Dietmar Lilly, neste município. Do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem número 7, de 10 de março de 2020, capeando o projeto de lei complementar número 9/2020, que altera a lei complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, que redefine e institui, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, parte integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município de Joinville e da outras providências. Também do senhor prefeito municipal, recebemos a mensagem número 4, de 6 de março de 2020, capeando o projeto de lei número 25/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.774.944. Ainda do senhor prefeito municipal, a mensagem número 5, de 6 de março de 2020, capeando o projeto de lei número 26/2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 721.655,20. Também do senhor prefeito municipal, a mensagem número 6, de 6 de março de 2020, capeando o projeto de lei número 27/2020, que dispõe sobre o tombamento de bens para a preservação do patrimônio cultural, material, histórico, arqueológico, artístico e natural do município de Joinville, e revoga a Lei 1773, de 1º de dezembro de 1980. Estão lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Jam Schroeder. Ainda o pequeno expediente considera aprovada a ata da 13ª sessão ordinária realizada em 4 de março de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. PSB. Vereador Paraíba. O SD Solidariedade, vereador Adilson Girardi.
Pelo tempo de até 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, servidores desta casa, muito boa tarde. Nesta terça-feira à tarde, tivemos o privilégio de acompanhar e discutir 2 projetos importantes para a cidade de Joinville. Um deles é de elaboração conjunta entre este vereador e o então vereador Rodrigo Coelho, que versa a respeito da parada segura. Discutimos com as empresas concessionárias. Quero agradecer aqui ao vereador Jaime Evaristo, presidente da Comissão de Urbanismo, bem como aos vereadores da Comissão de Urbanismo, né? O vereador Maurício Peixer aqui presente e os demais vereadores que compõem aquela comissão, pela excelente discussão que tivemos nesta tarde. Eu creio que o debate é importante. Eu tenho certeza, né, que o vereador Jaime Evaristo, como relator do projeto, há de avaliar, né, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi discutido, tudo aquilo que foi argumentado, tanto pela parte das empresas como pela parte, né, das pessoas que estavam aqui representando os deficientes físicos, as pessoas idosas, né, aquelas pessoas que são beneficiadas pelo projeto. A intenção do projeto sempre foi a de proporcionar melhor segurança para o passageiro do ônibus, e nesse quesito ele atinge uma parcela muito pequena de pessoas que utilizam o transporte coletivo no horário compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Então, não são muitas pessoas que utilizam o ônibus nesse período, principalmente os deficientes, as pessoas idosas e as mulheres grávidas. É um público pequeno, mas é necessário que se olhe também para estas minorias e que se possibilite que elas possam desembarcar do ônibus próximo às suas residências, nesses horários onde que a criminalidade ela aumenta justamente por causa da questão noturna, onde que os crimes geralmente mais acontecem no período da noite. Então, agradeço novamente aqui por todos aqueles que discutiram o projeto, e eu tenho certeza que nós haveremos de ter uma boa solução, né, para o encaminhamento dele. Um outro projeto que não pude acompanhar presencialmente, mas acompanhei via o nosso site na sequência, por compromissos já agendados, foi o projeto de lei que também é em parceria entre este vereador e o vereador Rodrigo Facchini, que diz respeito à implantação do programa de hortas comunitárias aqui no município de Joinville. Então, um projeto que nasceu, né, da intenção da comunidade lá em 2007, 2006, quando, na época, ainda gerenciava a unidade de patrimônio da prefeitura, e tivemos a oportunidade de dar o início, o start a esse grande projeto numa área localizada no bairro Costa e Silva, de propriedade do município de Joinville e cortada por uma linha de alta tensão. Aquele imóvel é um imóvel não edificável, e ele foi feita uma parceria na época entre comunidade e associação de moradores, a empresa Eletrosul, que deu o subsídio para que aquela horta pudesse ser equipada, e na época a Fundação 25 de Julho, hoje Unidade de Desenvolvimento Rural, que colaborou e ajudou no primeiro manejo da horta. Hoje, aquela horta ainda, depois de mais de 10 anos, ela ainda existe, é um dos modelos de horta comunitária aqui na região de Joinville, e através desse modelo, nós então ingressamos com esse projeto de lei semelhante ao projeto que já havia nessa casa do vereador Facchini, e nós esperamos que assim que ele chegue aqui a este plenário para discussão, para votação, que os colegas vereadores possam avaliar com carinho e que a gente possa aprovar esta lei que nós consideramos bastante importante para o meio ambiente e para o município de Joinville. Então, quero agradecer aqui também a Comissão de Urbanismo, né, o vereador Jaime, também que fez essa ampla discussão a respeito deste projeto, que nós temos certeza que se virá em benefício da nossa cidade de Joinville. Muito obrigado, senhor vereador. Presidente. Obrigado, vereador Adilson. PSC, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internauta, eu, aproveitando a palavra do vereador Adilson,
hoje nós discutimos na comissão um debate muito amplo na questão da parada segura e também da hortas comunitárias. E essa questão da parada segura, onde vai atender as pessoas com deficiência, que é o cadeirante e outras deficiências, e também a questão dos idosos e também da gestante. Tratamos e discutimos, ouvimos a empresa, ouvimos o executivo, as entidades representadas ali, presentes, tratando sobre esse projeto de autoria do vereador Adilson Girardi e também de autoria do então vereador Rodrigo Coelho. Projetos importantes. Outro projeto foi da hortas comunitárias também, discutimos e vamos continuar discutindo, abrir uma discussão mais ampla com a sociedade geral e com as pessoas que trabalham nessa área. Mas a minha vinda aqui, senhor presidente, é referente ao nosso projeto 20/2020. Eu presenciei uma pessoa, um cidadão, um pai de família, que deixou de pagar a energia do mês de dezembro, 17 de dezembro, referente a novembro. E a de janeiro, fevereiro, ele pagou tudo antecipado, tudo pago. Ele esqueceu só a de dezembro. Será que a própria Celesc não pode analisar e ver que houve um esquecimento? Se estava em dia, pagou em dia as outras e ainda em dia, será que não pode dizer, é um esquecimento? Mas não. Foram lá hoje de manhã, Reinaldo, e cortaram a energia. É um absurdo. Onde está o bom senso? Por isso, mesmo que a pessoa está com a conta atrasada, ela precisa ser notificada, precisa ser avisada com antecedência. Mas mesmo nesse caso que estava tudo pago, até agora está pago, será que a empresa, a concessionária, podemos dizer assim, que é a concessão, que é a Celesc, não podia dizer, poxa, essa pessoa pagou tudo em dia, está atrasado lá o mês de novembro, houve um esquecimento? Claro que houve um esquecimento, vamos ligar para esse cidadão, para esse pai de família, porque nós não vamos poder ir lá cortar. Não, a empresa vai lá cortar porque ela vive do corte, vereador Odir. Vive do corte, sobrevive do corte. Por isso nós temos que acabar aqui em Joinville. Que seja avisado, pai de família, 48 horas, vereadores, antes de cortar, porque não há bom senso da Celesc, vereador Rich, nosso líder. A pessoa estava com a conta atrasada de dezembro, mas pagou janeiro, fevereiro. E se eu não me engano ia pagar até de março, não sei se ele já pagou. Eles cortaram e não avisaram. E sabe o que ele fez? Teve que correr. E se ele trabalha numa empresa, nós aqui é mais fácil, as pessoas que muitas vezes têm horário, né? Mas numa empresa, para liberar, para ir lá na Celesc, pegar a segunda via, é uma complicação, é um transtorno. E nós não queremos que as pessoas, cidadão que contribuem através dos seus impostos, ele passa por todo esse trâmite para poder regularizar a sua energia. É um absurdo isso. Por isso, senhor presidente, uma empresa como a Celesc adotar esse critério. Ninguém é contra as pessoas dizer que não paga, se está devendo, lógico, tem que colocar em dia, mas que sejam avisadas com antecedência, com 48 horas, para que o pai de família possa conseguir o dinheiro para poder pagar a energia ou pagar o consumo d'água. Então essa é a nossa luta. E eu vou falar nas discussões sobre esse assunto, na questão das pessoas ter pago anteriormente, ou pagaram até as atuais, que estão vencendo, e por causa de uma conta que a pessoa esqueceu, eles foram lá e cortaram. Não existe bom senso. É a máquina do corte, vive do corte, ganha do corte e da religação. O cidadão é penalizado por isso
Por isso, o nosso projeto 20/2020, além de tu mostrar o comprovante que tu pagou, hoje eles cortam, mas com o nosso projeto não vão cortar. Se nós aprovarmos, seus vereadores, se ele chegar o comprovante, está paga a minha energia, está paga a água, não corta, está paga. No momento que vem fazer o corte, nos finais de semana, nos pontos facultativos, nos feriados municipais, não se corta. Então me deixa entristecido, em vez de ajudar, atrapalha, deixa uma casa sem energia, uma família que precisa chegar em casa, acender sem energia, deixa uma aflição, uma angústia, que eu, como cidadão e representante do povo, como nós somos, não podemos aceitar. Não estamos incentivando as pessoas deverem, não, mas que seja avisado. E ninguém deixa de pagar se não tiver um motivo. Ninguém deixa atrasar a energia, a luz. Isso é um aluguel que nós vamos ter a vida toda. É mesmo no condomínio, você paga a vida toda. Então, energia, água, é uma prestação mensal nossa. E se você deixar de pagar, lógico que vai vir o corte. Mas o nosso projeto, seus vereadores, trata que avisa o pai de família. Poxa, a humanidade, olhando assim, humanitário, podemos dizer assim, é a dignidade em primeiro lugar. Não se pode se aproveitar da bondade dos outros. Então, sou totalmente contra a forma que a Celesc adotou com o cidadão cumpridor dos seus impostos, porque atrasou uma conta, não sabia, lá de dezembro, e paga janeiro, fevereiro. Poxa, será que para o profissional lá não podia imaginar, houve um esquecimento? Não, vamos lá cortar o mais rápido possível. Foram lá e cortaram e deixaram o cidadão sem. Gostaria de pedir aos pares para nos ajudar, para que a gente possa construir, juntos com a empresa, juntos com o executivo, para que a gente possa achar a melhor forma. Não podemos deixar o pai de família ser surpreendido num corte de uma energia ou de uma água. É só isso, seus vereadores. Não podemos deixar. Já está no corte. Ah, mas se, já estou ouvindo aí, se cortar, daí a empreiteira como é que fica que não cortou? Não tem nada a ver com a empreiteira. Não tem nada a ver. E o cidadão que paga os impostos, que cumpre com seus deveres, que leva a sério esse compromisso. Isso depende do executivo de poder adotar esses critérios para poder atender o ser humano que cumpre com seus deveres. E cumpre mesmo, e precisa também ser respeitado como cidadão do bem. Esse cidadão é do bem. O senhor sabe de alguns casos, presidente, o senhor sabe que acontece isso. Essa família é do bem. O que me deixa mais irritado, e que deixaria, Edson, é que se aquela pessoa, a família que tem em casa, alguém que depende da energia, que está fazendo um tratamento domiciliar, e a própria Celesc não sabe, e ele está com os aparelhos em casa, sendo tratado domiciliarmente, e ser cortada a energia é um problema sério e grave. Quem vai ser o responsável de uma morte do cidadão dentro da residência? A Celesc não vai querer se responsabilizar, nem a companhia. Por isso nosso projeto trata de avisar. Obrigado, senhor presidente. Avisar antes de cortar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. PDT? Abre mão. PROS? Não está presente. PSD? Vereador Fábio D'Alonso? PSD? Partido Social Democrático, é o senhor, né? Tá bom. O MDB? Vereador Richard? Por 15 minutos.
partido tem 15 minutos, vereador Roque. Ele vai ceder a metade para o senhor? Que é combinado, não é caro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha pela TV Câmara, servidores desta casa. Presidente, tenho hoje uma boa notícia relatar aos pares o restabelecimento do tempo partidário, que é um das menores conquistas a se falar, mas a principal conquista delas é trazer o Pelé, a base MDBista deste que é o maior partido dessa cidade, que é o maior partido desse estado, que tem mais de 100 prefeituras, que é o partido que construiu a Carta Democrática que nós temos aqui. Aliás, um dos grandes brasileiros, Ulisses Guimarães, foi quem tomou a frente dessa grande luta que perpetua a história MDBista. Nós aqui em Joinville não temos motivos algum na política municipal para fazer alguma crítica, porque, na verdade, nós viemos de grandes administradores que chegaram, inclusive, a ascender ao governo do Estado, e foi uma pena que um deles, corajoso ao limite, de colocar o seu nome à disposição no Congresso, vereador Pelé. E aqueles canalhas que por lá andavam, votaram e tiraram a possibilidade de o senador catarinense, senador Luiz Henrique da Silveira, de ser o presidente daquele Senado. A história do Brasil seria outra, sem sombra de dúvidas. Então, o senhor é muito bem-vindo. Não falo, obviamente, em nome da liderança do meu partido, porque o líder do nosso partido é o vereador Mauricinho Soares. Mas o senhor é muito bem-vindo, tenho certeza que conquistará o que sempre lhe pertenceu e, com certeza absoluta, será um dos legisladores da próxima legislatura. Tenho certeza absoluta do que falo. Sei do seu trabalho, conheço a sua comunidade, tenho amigos dentro daquela comunidade, e sei do respeito e da admiração que tem o povo da Vila Paraná pelo senhor. Tenho certeza absoluta e conheço cada um dos que estão lá. Muitos deles tive a oportunidade de fazer uma amizade por longa data. Um deles o senhor conhece muito bem, que é a sogra de um grande amigo nosso, Gilmar. O povo é muito ao seu lado e tem consciência do seu trabalho. Então, o senhor vem para o partido da história da democracia desse país. Muita gente reluta hoje e tenta impor uma outra tocada que não a democracia. Mas esse país não se resolverá pelos caminhos democráticos. Então, o senhor tem a minha admiração, tem o meu respeito e seja bem-vindo ao MDB. Em breve nós teremos mais notícias boas também para dar nessa Câmara. Tenho orgulho de ser líder desse governo, como já falei por diversas vezes. Há os maldosos, obviamente, que pegam os discursos pela metade, e eu fico muito feliz porque meu pai me ensinou uma fala e eu tenho isso comigo. Aqueles que falam mal de você na sua ausência é porque temem a sua presença. Isso é muito gostoso de ouvir, sabe? Pelos corredores, falar o que não tem coragem de olhar olho a olho, de dizer o que você realmente pensa de cada um, fica pelos corredores multiplicando e lançando veneno. Aliás, nunca contribuíram com absolutamente nada, apenas destilando veneno. Tem uma ideia, a não ser a crítica pela crítica. E, novamente, presidente Cláudio Aragão, sei hoje, da inauguração do CI Eliane Krieger, eu pude ver dos olhos das crianças que lá estavam, das famílias que lá estavam, o quanto a educação é, sem sombra de dúvidas, o alicerce do futuro desse município, desse estado e desse país. Aliás, estavam lá presentes todos os secretários de educação dos municípios circunvizinhos a Joinville. Vereador Jaime Schroeder, Vossa Excelência, que gosto sempre de citá-lo porque conheço a história do seu partido e sei que a ligação com a educação sempre foi o alicerce principal. Grandes líderes que por lá passaram, Darcy Ribeiro, tenho certeza absoluta que se estivessem vivos estariam contribuindo pela continuidade da educação. Mas nós aqui estamos fazendo esse papel. E quando nós olhamos aquelas crianças e podemos imaginar o futuro e a diferença que nós teremos da construção do nosso município, o resultado eu tenho certeza que será outro. Tem muita gente que fala sem dados. Eu, da onde venho e o que fiz, sempre levei como norte números. E números são importantes porque eles demonstram as capacidades ou as incapacidades de gerir a coisa pública ou privada, vereador Roque Matei.
Vossa Excelência, quando esteve à frente da Secretaria de Educação, aquela obra tem o seu DNA. O senhor era o secretário de Educação. O senhor ajudou todo o processo de planejamento e de estruturação para que aquilo lá pudesse ter. Esta Câmara tem papel importante, porque uma vez projetado, vem para esta casa para discutir com pessoas inteligentes e que se preocupam com a educação do município. Obviamente, nem todos, alguns ainda têm um ranço político a se vencer, mas a ideia de se educar e a comunidade não pode estar fragilizada por essas desavenças políticas partidárias ou entendimentos contrários. Educação é educação e ponto final. Se nós olharmos e projetarmos o sistema prisional de Santa Catarina, nós vamos ver um número extremamente importante, que algumas pessoas não querem ou fazem questão de não compreender. 73% da massa carcerária tem entre primeira e sexta série incompleto e 90% não tem qualificação profissional. Nós aqui em Joinville, há 8 anos, vai me contar a história, não, mas a educação sempre foi uma vírgula, está sendo como prioridade. Vereador Roque Mateia, minha filha estuda desde que ela começou numa unidade privada. Portanto, não é porque eu estou vereador que minha filha está numa unidade privada. Está por uma consciência que tem. A unidade que ela começou, no CI onde ela começou, nem de perto, mas nem de perto, é o que foi apresentado hoje. Vereador Cláudio Aragão, Vossa Excelência que fez uso da palavra e fez muito bem, quero parabenizá-lo pelas suas citações, mas quero dizer mais. Quando o prefeito Udo falava sobre os investimentos, sobre as aplicações, sobre o sentimento de estar fazendo a coisa na educação mais que certa, uma professora sem função, sem cargos, quando ela sentiu o envolvimento e o comprometimento das ações administrativas em prol da educação, ela não se conteve, ela encheu os olhos de lágrimas e bateu palma. E eu, quando terminou a inauguração, eu fui conversar com ela, porque eu me interessei, porque sempre tem alguém dizendo, não, porque isso aí tem cargo comissionado, porque isso aí tem função, absolutamente nada. Ela tem a devoção, o exercício da boa educação que ela prestou, quando prestou o concurso, o comprometimento que teve, que tem e que terá de ser, sobre aquelas joias raras que estão sendo lapidadas para entregar à nossa municipalidade, ao nosso estado, ao nosso país, pessoas diferentes, pessoas que os passados, que por aqui passaram e que por aqui governaram, esqueceram. E o resultado, vereador Roque Mateia, Vossa Excelência que tem antecedentes na educação, está lá. 2.200 indivíduos condenados a penas, as mais diversas penas, com características singulares, falta de educação e falta de qualificação. E esse governo faz isso com toda a destreza e habilidade que lhe compete. Então, quando fizerem as fake news, coloquem o discurso na íntegra, não colham apenas pedaços do discurso. Tenham coragem. Novamente, eu sou um homem de muitas palavras e tenho ganhado muita paciência aqui no Legislativo. Mas deixo aqui a qualquer um meu endereço, Rua Itu, número 155. Qualquer dúvida que vocês tiverem, precisa falar com o vereador ou com o sargento da Polícia Militar. Vá lá e converse. Mas não entre nessa empreitada, porque o fake news tem dias contados. Observe, passo a palavra ao vereador Roque Mateia. O tempo ainda do MDB, vereador Roque Mateia, para concluir o tempo do partidário. Boa noite aos meus pares, vereadores, boa noite ao público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vereador Richard, muito obrigado por dar essa deixa e falar coisas tão importantes sobre a educação no município de Joinville. Mais um país, eu gostaria, de colocar o seguinte, pegue a história de qualquer país. O país que hoje está despontando, está bem, ele jamais conseguiu chegar lá sem investir em educação. Investir muito, investir desde a mais tenra idade. Por isso, vereador Aragão, que nós, quando lá em 2013 iniciamos o governo com o prefeito Udo, prioridade
educação, educação e educação. Então eu não me canso de vir aqui nessa plenária e falar dos feitos e das conquistas que hoje, né, eu coloco lá como mais uma escola, mais um CI entregue, porque aquele CI ali está colocado como uma reforma, mas quem conhece sabe que o CI antigo foi totalmente retirado e foi construído um CI novinho, um Centro de Educação Infantil novinho, para 260, 270 crianças. Era um CI que antes comportava em torno de 100, 140 crianças, e agora nós fomos para praticamente o dobro de crianças ali. Então isso é pensar no presente e pensar no futuro, planejar o futuro. Um futuro que, bem dito aqui, vereador Richard, é um futuro que nós temos que pensar na geração que está lá na escola hoje, porque essa geração, ela vai estar aqui, vereador D'Alonso, e não vai demorar muito tempo. E ai do país que não investe em educação. Aquele país que trata a educação como segundo, terceiro, quarto plano, vai ser eternamente um flagelado, porque ele não vai conseguir fazer a grande virada, que é a virada da modernidade, a virada das novas conquistas, a virada de ser um país efetivamente que está aí competindo internacionalmente e que se transforme num país de primeiro mundo. Então, parabéns, mais uma vez, ao prefeito Udo, à prefeitura, às secretarias, porque não foi uma secretaria só, a Secretaria de Educação, que se envolveu em torno da construção dessa rede maravilhosa que nós temos na educação infantil. Saí de 10 mil, lá em 2013, para mais de 23 mil alunos, só na rede de educação infantil. Realmente, para quem conhece educação, sabe que é um feito histórico. Parabéns a toda a equipe da prefeitura, a toda a equipe de planejamento, a toda a equipe que levou adiante tudo que nós planejamos na Secretaria de Educação, que hoje está continuando a grande colheita, que é plantar a grande semeadura, investir na mais tenra idade, para que logo ali adiante, quando essa geração assumir a nossa condição, nós vamos ter sim um novo caminho, uma nova postura, uma nova sociedade. Parabéns! Mas eu quero trazer outro assunto importante aqui. Cada vez que a gente liga a televisão e vê o noticiário, vereadora Tânia, nós ouvimos falar do tal coronavírus, mas semana passada nós aprovamos aqui a Lei 142 de 2019, que é uma lei que foi aprovada, e parabenizo a todos nós aqui da casa, que permite a vacinação itinerante. Quando o município não atinge as metas da vacinação, das campanhas, nós aprovamos uma lei que nós vamos levar a vacina lá onde a população está, para que nós rapidamente atingimos os objetivos e esses índices, que são os índices internacionais de vacinação. E eu chamo a atenção aqui, a gente fala do coronavírus, né? Mas eu chamo a atenção de doenças que estavam erradicadas há muitos e muitos anos no Brasil, e que de uns tempos para cá começou a aparecer novamente, com o risco de nós termos epidemias que são mais graves até do que o coronavírus. Febre amarela, que desde a década de 30 a gente não ouvia se falar tanto na febre amarela como nós ouvimos falar hoje, e já está aqui, muito próximo de nós. Violência do nosso presidente. Outra, falamos da febre amarela, o sarampo. Só agora em 2018 já temos 337 casos de sarampo no Brasil. Então, assim, e mortes, né, do sarampo. De alguns anos para cá, mais de 18 mil casos de sarampo, era algo erradicado no Brasil até 2016. Outra doença,
A poliomielite, né? Quem não lembra, né? Nós já tivemos aqui, em 312 municípios brasileiros, a volta, lá na Bahia principalmente, poliomielite. É um caso que está voltando. E aí, um fato que eu chamo a atenção e que foi antecipado é a vacinação contra a gripe. Foi antecipado em 1 mês no Brasil e é importante que cada um de nós, se nos vacinamos o mais rápido possível, vai ser agora, no final de março começa a vacinação. Por quê? Porque o coronavírus é parecido com uma gripe. Então a vacinação foi antecipada para que os casos de gripe não sejam confundidos com o coronavírus. Não que não vá ter gripe, mas nós vamos minimizar o caso de gripe no Brasil e aí sim nós podemos fazer uma verificação mais rapidamente se nós tivermos algum surto de coronavírus aqui no Brasil. Então, parabéns a todos nós que aprovamos essa lei tão importante nesse momento crucial que o nosso país está vivendo, de volta de algumas epidemias e que nós precisamos ficar atento e usar sim dessa lei e trabalhar muito com a vacinação itinerante. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Matei. O PL por 3 minutos. Não está. O PSDB, o vereador Odir. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças e telespectador da TV Câmara. Gostaria que os nossos câmeras dessem um close. E aqui eu quero parabenizar o Ari, do Jornal do Iririú. Dá um close aqui. Isso aqui é bacana, isso faz parte da história de Piraberaba. Nós temos em Piraberaba a Praça Caetano Évora da Silveira. Caetano Évora da Silveira foi uma pessoa extraordinária, e eu li a sua história. E parabéns, seu Ari, pela reportagem, por lembrar daquelas pessoas que humildemente deram a sua contribuição, vereador Iracema, para este município. A Praça Caetano Évora da Silveira, que está localizado no distrito de Piraberaba, foi fruto do trabalho do Caetano Évora da Silveira e, à época, o prefeito Helmut Falgater. E veja, quis o destino, vereador Roque, que por pouco Caetano Évora não foi enterrado como sepultado, como indigente na cidade de Curitiba. Um homem que prestou enormes trabalhos ao município de Joinville, foi presidente desta casa e naquela época, vereador Richard, não existia em 63 a figura do vice-prefeito. O vice-prefeito, na ausência do prefeito, aliás, assumia o presidente da Câmara. E então, parabéns, senhor Ari, eu já tinha lido essa passagem desta pessoa que foi e que lhe levou, construiu a primeira praça de Piraberaba, que depois se sucederam alguns prefeitos que queriam acabar com a praça de Piraberaba para implantar ali o terminal de ônibus. E nós fizemos uma movimentação forte com a comunidade, com os alunos da Escola Olavo Bilac, fomos lá e abraçamos a praça e até hoje a praça permanece lá. Veja a visão que os prefeitos tinham, acabar uma praça, a única praça, para colocar um terminal de ônibus. E eu fazia parte do governo. Eu fazia parte do governo. Assim, professor Roque, como está lá hoje o SERI ou o CI, Caixinhos de Ouro, que está bonito, ficou bonita a construção,
também queriam colocar ali uma oficina e vender aquele terreno. Nós, vereadores, também temos que ter essa visão do futuro. E se não fosse a nossa ação, e eu era do governo, e fui contra, e fui contra, e fui contra, e fui contra, e hoje está lá o CI, grande, maravilhoso, atendendo a nossas crianças. Por isso, nunca me curvei diante do Executivo. Eu sempre defendi aquilo que a minha consciência disse que eu tenho que defender. Assim como defendemos outras ações do governo que queriam fazer, e é lá vizinho do saudoso pai do vereador Fábio D'Alonso, nosso Caxias de Ouro, quando queriam lá, vereador Fábio, implantar uma oficina, e depois fomos contra e depois queriam vender esse terreno. Hoje está lá o Caxias de Ouro, não precisando outra área. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que lastimo a forma como a cidade é mal conduzida, mal planejada. Havia hoje uma indignação e filas, e mais filas, para chegar ao centro de Joinville, porque estavam fazendo as obras na rua São Paulo, interditando a Deodoro e todas as ruas. Ora, essas interdições dessas ruas, que são fluxo, se faz no final de semana, se faz em final de semana e não numa plena quinta-feira, sem placas indicativas, porque se tivesse placas indicativas lá na 15, se pegava outro desvio. As ruas, essas ruas que fazem troncamento, que atravessam ruas como a João Colim, aliás, a Blumenau, isso tinha que fazer na noite ou nos finais de semana, sem atrapalhar o trânsito, Isso é falta de planejamento. Ora, interditar as ruas, aí todo o trânsito foi uma hora e 20 minutos. Aqueles motoristas estavam lá revoltados, e com razão, porque se tivesse avisado, já se entrava lá mais acima. Ora, essas obras que têm essas vias rápidas, vereador Jaime, isso tem que ser feito em final de semana ou à noite, não atrapalhar o trânsito da cidade, que já é um caos. Então, senhor presidente, quero deixar aqui as minhas colocações, vereador James. Mas a maior indignação eu vi domingo, quando fui na festa da banana. As pessoas estavam revoltadas, e com razão. A festa da banana, não ter o apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, isso é um absurdo. Eu vi. Graças a Deus, eu quero dizer que, olha, para mim foi um domingo feliz, não só lá, como em todos os lugares que eu vou, as pessoas vêm, me cumprimentam e fazem isso e aquilo. Olha, saí de lá, como não só lá, mas em outros lugares contente pela forma com que eles nos recebem, porque sabe que nós somos autênticos daquilo que nós falamos e cobramos do Executivo a ação. Lamentavelmente, nós não tiveram o apoio da Prefeitura para a festa da banana. Então, senhor presidente, quero parabenizar aqui o vereador. Discutimos a questão da parada segura, acho que ali dá para melhorar, dá para fazer um ótimo projeto, vereador Adilson, para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Mas também um fato lamentável, que tem, vereador Maurício, a fábrica de tubos também, o prédio está interditado.
Parece que estão interditando tudo aqui em Joinville. Obrigado, senhor presidente. Aí no tempo partidário PSB, estamos voltando agora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o povo aqui presente, os nossos assessores, os funcionários dessa casa e a TV Câmara. Eu venho nessa tribuna hoje de manhã eu participei da Pastoral da Saúde, da Cúria, da Mitra de Joinville, mas foi lá na Santíssima Trindade. Eu queria dar os parabéns para aquelas mulheres que estão se dedicando para ensinar a reeducação alimentar. Tudo comida natural, tudo comida sem nada de tóxico. Aquela comida fica uma delícia quando a gente começa a acostumar. Então eu quero dar os parabéns. Estava a mulher de Jaraguá, Xereda, aqui de Joinville, da senhora Perpétua Socorro. Eu não vou dar nome, porque tinha bastante mulheres lá, e eu não quero deixar ninguém de fora. Quero dizer para vocês, parabéns. E hoje, falando na Comissão de Urbanismo, sobre a horta comunitária. Hoje de manhã, eu vi quanto é importante a horta comunitária para essas verduras orgânicas, sem tóxico. Eu acho que a gente vai discutir mais, como foi falado hoje no projeto do Facchini, do Nilson Girardi. Nós vamos discutir mais, sim, porque é muito importante. Cada comunidade, cada terreno vazio, colocar verdura, frutas, para o povo se alimentar diferente. Então, eu achei muito bom esse projeto e eu espero e tomara que esse projeto saia, porque é um projeto muito bom para o nosso povo, principalmente para as pessoas mais idosas, para as pessoas que querem plantar alguma coisa e ter a sua verdura dentro de casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iracema. O PL, vereador Maurício, por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa e público aqui presente. Presidente, eu venho aqui novamente fazer uma cobrança do Executivo Municipal sobre as obras do Rio Matias. Este pesadelo, como o próprio prefeito tem dito, falado, ela parece que não termina. É dias e dias, noites e noites de pesadelo mesmo. Agora, reunidos ali os comerciantes da Visconde de Tornai, eles choram, pedem alguma coisa que a prefeitura dê a resposta para ele, um cronograma, que antes a previsão era 2 meses, 3 meses, 4 meses, e pelo que a gente está vendo, isso vai se estender mais ainda. Nós vimos aí, eu fui lá, inclusive, ver a máquina que estragou, uma perfuração que estava sendo feita, um gabarito, quebrou, está lá no meio da rua, e parada a máquina e parada as obras. E da mesma forma também é aqui na rua Jerônimo Coelho, uma obra que tinha aí a previsão de, quem sabe, 1 ano, já está praticamente 3 anos e que não vai para frente. E por que isso? É o sofrimento dos comerciantes. O sofrimento de quem está perdendo o seu negócio, alguns já perderam, perder empregos, muitos desempregados ficaram em virtude disso. A gente sabe que a economia não está bem, agora mesmo com esta situação mundial do coronavírus, onde que vai ser um baque muito grande, que nós vamos sentir aqui no Brasil, não nesse momento, mas daqui a algum tempo, e que nós temos que fazer com que o comércio ele possa gerar mais renda
gerando renda, emprego, trabalho, gera mais tributos, a prefeitura arrecada mais. E nós não temos, infelizmente, um cronograma de obras que seja realmente dado para a população, para os comerciantes, em que eles possam confiar. Ninguém confia mais em nada daquilo que é dito, porque vem e diz, não, daqui a 2 meses vai ficar pronto. Se animam e passou os 2 meses e não sai do lugar a obra, não avança, não vai para frente. E essa situação desses comerciantes, da população, além do que Joinville vira notícia nacional, com essa situação toda, quando fazem vídeos colocando Joinville como se fosse uma terra na área central de bombardeio, ou seja, num cenário de guerra que parece ser o centro da cidade de Joinville, a Rua Visconde de Taunay. Então, o que nós queremos, já que todas as esferas já foram acionadas, tem gente cobrando, dizendo que os vereadores não fazem nada. Está lá, os vereadores não fazem nada. Já está no Ministério Público Estadual e Federal. Já está na Justiça Federal. E já está no Tribunal de Contas, que mandou fazer uma perícia. O perícia Justiça Federal e o Tribunal de Contas está fazendo a auditoria. Então, o que precisa é o Executivo finalizar esta obra. Obrigado, vereador Maurício. Agora, encaminhamento regimental, vereadora Tânia. Em seguida, líder, vereador Mauricinho. Depois, seguida, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Todos sabem que, no início do meu mandato, o objetivo sempre foi a bandeira da causa animal. Foi por isso que eu entrei na política. E é nisso que eu luto insistentemente para que saia do papel muitas ações da causa animal. E uma delas, para minha felicidade, saiu hoje, que é o edital 112/2020, que é sobre a reforma e ampliação do Centro do Bem-Estar Animal. Uma luta que, desde o início do mandato, a gente está discutindo aqui, através de reuniões na Comissão de Urbanismo, audiência pública, mas com o objetivo do bem-estar animal e para conter, principalmente, o abandono. Então, essa ampliação, o envelope vai ser aberto no dia 13 de abril, para que seja escolhida a empresa na qual vai fazer a reforma. Então, eu quero agradecer aqui, porque não foi somente aqui na Câmara, nós tivemos também na SAMA, estive no gabinete do prefeito, conversei com ele, e o prefeito Udo também garantiu. Então, eu, independente de partido, independente de lado, eu estou pela causa animal. E quando é para agradecer, eu agradeço, porque quem ganha com isso são os animais. Quem ganha com isso é a causa animal, são os protetores animais. Então, eu quero agradecer o envolvimento do Executivo e também dos vereadores, através das comissões, que aprovaram os meus requerimentos para discussão. E saiu. Agora vem a outra fase de acompanhamento de todo o procedimento, desde a escolha da empresa, da obra, desde o início da obra até a finalização. Porque qual o objetivo da causa? Que tenha o Centro do Bem-Estar Animal, o nome que já virou lei, como protetora Eliane Jimenez. E para isso, nada melhor do que uma reforma digna para os animais hoje serem acolhidos. Obrigada. Obrigado, vereadora Tânia. Agora, como líder, vereador Mauricinho Soares. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Quero aqui dar os bem-vindo para o grande amigo, vereador Pelé, está ali já na nossa bancada, bem-vindo, Pelé. Fez uma decisão correta, porque o senhor é um trabalhador. Parabéns pelo Hilário, a equipe, Hilário, todo mundo ali, a tua equipe,
Parabéns, veio o Zezinho, veio o Altamir, veio um batalhão. Não tenha medo. Aqui a bancada do PMDB não é bancada de medroso, é bancada de corajoso e quem trabalha. Isso não tem, Hilário. O cara tem que vir e vem tranquilo. E pegou o lugar do Facchini, né? Facchini é meio PT mesmo, tá lá junto com o Manuel, lá que é do PT, saiu do Che Guevara. Pode ver, ele usa aquela barba ali, o prefeito uma vez falou no gabinete, quando ele foi presidente, e pergunta para ele se não é verdade. Ô, presidente, o que é essa foto aí? Isso aí é meu padrinho, Che Guevara. Ô, garotinho bom. Não, mas o Facchini é gente boa também. Facchini é gente boa. O nosso time é bom, de trabalhador, está ali o Facchini, é grudado com o novo, já o meio do novo, 15 mais 15 dá 30, ele disse que o 30 é novo, tá certo ele? Né, presidente? É isso que vai acontecer. Estivemos lá, Cláudio, lá na inauguração, mais um CI, uma reforma importante, o Richard estava lá, o vereador Roque, o vereador Cláudio Aragão, estava o vereador Jordão também. É mais uma obra, uma reforma, e vimos ali a importância, né, vereador Cláudio Aragão? É tudo azul, ali está tudo azul ali. Está tudo azul aí, né? Está bonitinho ali. Ô, presidente, o senhor estava lá e o prefeito, mais uma obra ali, Hilário, ali no Bemevalt, né? E uma grande... Eu acho que ali foi feliz, presidente, o senhor falar, quando pegamos, né, a prefeitura, como estava a área infantil e como está hoje. O Roque foi um grande secretário lá, Roque, na educação, parabéns também. Então, é mais um trabalho desse mandato da gestão do Udo Deller, que vem fazendo e muitas obras vai acontecer. Os caras falam, mas acontece obra e vai acontecer muita obra. Claro, eu acho também, eu estava até falando para o Hilário ali, professor Hilário, vereador Richard, até falei para o prefeito, o que está acontecendo, eu estava junto o presidente, estava também junto o nosso presidente, só para concluir, e a Jerônimo Coelho, eu disse, prefeito, o que acontece, o resto está tudo certo, o que está acontecendo na Jerônimo Coelho? Falei para o prefeito, dá uma olhada na Jerônimo Coelho, o que está acontecendo? Aí eu não sei se é alguma coisa com a empreiteira ali que está segurando. Prefeito, alguma coisa está acontecendo na Jerônimo Coelho. É uma obra que ficou naquela rua ali, Fabinho, tu conhece bem ali também, e está empacada ali. Se é alguma coisa das duas empreiteiras, que tem duas, até eu cobrei da Moto Júnior. Eu encontrei ele lá na CINFRA, ia ter uma reunião, o que acontece ali, o que acontece? Não, mas tem outra empresa. Mas o que está acontecendo? O culpado não é o prefeito, não é a administração, é alguma coisa que está acontecendo, quem ganhou ali está fazendo aquela obra. Obrigado, presidente. Agora, como líder, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, hoje na nossa comissão de urbanismo, tratamos de muitos assuntos ali, hortas comunitárias, tratamos do Parada Segura, e não deu tempo de eu comentar sobre a questão do ossário, um projeto de nossa autoria, e vai ser construído o ossário. Então isso é importante, eu vi uma matéria onde isso aí foi publicado, importante, houve amplamente discutido referente à questão do ossário, para que possa nós discutirmos sobre isso, chamar o executivo para que nos apresente como vai ser feita a questão do ossário. Foi aprovado o projeto de lei, esta casa aprovou, ao projeto de nossa autoria, o prefeito sancionou e sai o primeiro ossário em Joinville. Outra coisa, que eu não consegui deliberar na comissão, porque hoje passamos do horário. Eu fui procurado por alguns moradores em torno do cemitério municipal, e eles preocupados, e a gente vai marcar uma ampla discussão, seus vereadores, presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu fui procurado por alguns moradores em torno do cemitério, o cemitério municipal, o centro. E sobre a questão do cemitério vertical. Então, como foi construído isso ali, como é que iniciou isso, vamos chamar na comissão de urbanismo, para que a gente possa discutir amplamente como foi liberado a construção do cemitério vertical.
Se houve concessão, se houve licitação, como aconteceu? Como nós tratamos, lembra daquela vez das ruas, as ruas principais do cemitério, né? Nós tratamos sobre aquilo para não evitar construir, né? Porque a gente sabe, precisa de túmulo, mas evitar construir e tal. E fomos bem ouvidos pelo Executivo, pelo cemitério. Agora nós queremos tratar, ouvir em torno, como foi construído o cemitério vertical. Se isso aí está em conformidade com a legislação. Então, eu gostaria, na próxima comissão, nós deliberarmos, seus vereadores que compõem, hoje não deu, por isso eu estou passando aqui, deliberar para convidar o Executivo, os órgãos responsáveis da questão do cemitério vertical no nosso cemitério. Oi? Não entendi. Sim, tenha bondade ali. Dou uma parte para o senhor, o presidente já aproveita. Eu queria deliberar hoje na comissão, como não houve deliberação, vereador Fábio D'Alonso, vereador Adilson, vereador que estava na comissão, é o outro, quem estava mais, o Fábio D'Alonso e o vereador... Mauricinho, isso. Vereador Jair. Também estava lá. Claro, mas você está com uma parte aqui. Eu estava. O Peixe também estava. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Jaime, o senhor levantou um assunto que é importante, do cemitério verticais. Isso aí é bom, importante o senhor puxar na comissão para a gente levantar isso aí, ver como é que o andamento... E é caro, é 20 caro? mil mais, é caro pra caramba. Isso é importante. Meu Deus do céu, né? Qualquer um pode comprar uma gaveta daquela. Tem que levantar isso aí, vereador. E o que a prefeitura Eu estou de acordo, faço não? parte também da comissão, um assunto importante que o senhor está levantando aí, e é importante o senhor fazer isso. Na comissão de urbanismo. Obrigado, presidente. Não, porque se esse preço é tabelado ou não, como é que é esse preço? Porque é muito caro, né? Qualquer família que pode pagar 20 mil reais, Fabinho, no mínimo. Então temos que ver o que é isso, por que pode, se existe algum controle ou não, como é que é. Para isso nós estamos aqui, para fiscalizar, vereadora Ana Rita. É caro. E será que há alguma contribuição da prefeitura, ou da própria funerária, ou do responsável? Queremos saber, porque as pessoas nos cobraram, porque é muito caro, e não podia ser tão caro assim. Então, é algo que a gente gostaria de saber, eu quero saber, por isso, como presidente da Comissão de Urbanismo, não podia deixar de tomar as devidas providências. Nós iríamos deliberar na comissão, como não teve condições, na próxima reunião ordinária, nós vamos deliberar esse assunto. Ok, senhores vereadores? Obrigado. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Como líder, vereador Odir. Senhor presidente, fico muito feliz de ver que hoje foi reformado o CI Eliane Krieger. Foi entregue. Quero dizer que são 33 anos que aquele CI lá está, e eu, quando assumi em 90, aquilo era uma casa, assumi a Secretaria do Bem-Estar Social, era uma casinha muito pequena, e nós, naquela oportunidade, ampliamos, porque fazia frente à necessidade daquela época. Fico feliz. Não só o Eliane Krieger, mas como secretário, em 18 meses como secretário, nós construímos 4 séries, reformamos 14 CIs, construímos 4, reformamos 14 dos 28 e ainda construímos mais 2 SERGES. E ampliamos os SERGES. Então, eu fico muito feliz, fica na Adolfo da Veiga. Além disso, fizemos toda aquela reurbanização atrás daqueles moradores que estão localizados ali naquela área. Fico muito feliz de ver que aquela sementinha, e aí queria gente da prefeitura, quero dizer mais aos senhores, naquela época eu queria que fechasse o CI. É verdade? Ou
E aí o que aconteceu? Eu digo, não, escola isso aí não se fecha, se abre. Assim como nós fizemos com o Caxias de Ouro, o professor Roque, que está lá, aliás, com a Missão Criança, ou a extensão também do Caxias de Ouro lá no Canela. Então, quero dizer que fico muito feliz. Em um ano, em 18 meses, construir 4 CIs, reformar 14 dos 28 e construir e reformar mais o Sérgio, era um trabalho fantástico. Mas por quê? Porque nós tínhamos uma equipe boa. Porque quando eu cheguei na secretaria, queriam que eu trocasse tudo, porque era só PT. Eu digo, não vou trocar, não vou trocar. Deixei Tânia, deixei Márcia Alacon, Pedro Alacon, a Tereza, todo esse pessoal me ajudaram a cidade. Nós devemos hoje a Tânia Eberhardt, ao Pedro Alacon, a Tereza, e ao grande Constante, que o engenheiro Constante, que era uma brilhante figura, que era uma figura, talvez o engenheiro mais de visão social, que era o Constante nessas áreas pobres, com a regularização de mais de 3.800 famílias, que hoje Joinville não é mais favela, porque naquela época nós fizemos um projeto de desafetação que fomos nos espelhar no governo do Roriz, em Brasília, e implantamos isto aqui. Professor Roque, fico muito feliz por a Eliane Krieger hoje receber esta obra. Tem uma partezinha? Claro, senhor. Obrigado pela sua benevolência em dar essa parte para mim. Deixa só colocando, quando nós começamos em 2013, o CI Eliane Krieger corria risco de interdição. Ele estava na iminência de ser interditado. Fizemos uma intervenção muito rápida, desinterditamos e começamos esse projeto, que culminou hoje com a entrega de um CI totalmente novo, né? A gente coloca como reforma, mas ele é um novo CI, totalmente remodelado. O Eliane Krieger é um Caxias de Ouro, está sendo dobrado de tamanho também. Todos os 57 CIs que nós recebemos na rede sofreram intervenção, melhorias, reforma, ampliação, 100%. Então, assim, para a gente sair de 10 mil, vereador Aragão, e chegar em 23 mil, tivemos que trabalhar muito. 12 CIs novos entregues, e todos os que estão aí na rede foram ampliados, reformados, melhorados. Enfim, a rede passou por uma reforma completa, desde climatização até melhoria nos ambientes, nos lactários, enfim, principalmente as cozinhas, como manda a legislação atual. Muito obrigado. Que bom. Por isso, senhores vereadores, quando eu venho a esta tribuna, era a visão. Eu não deixava o prefeito mandar. Nós compramos até a área do Eliane Krieger para comportar futuramente esta área que passou de 410 para 1.100 e poucos metros. Quase triplicou. A exemplo do Caxias de Ouro, se eu concordasse com o prefeito, hoje nós não teríamos área para a construção e ampliação dessas áreas. Obrigado, senhor presidente, fico muito feliz porque nós plantamos uma sementinha lá no Eliane Krieger. Obrigado. Agora, como líder, vereador Richard, sabendo que o vereador Odir já está apoiando também o governo aí, né? Pode ser que seja o vice-líder. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o discurso é um no cravo e o outro na ferradura. Presidente, eu posso compreender a agitação do povo joinvilense em relação à quantidade de obras que estão acontecendo na cidade e, portanto, não há como fazer uma obra ou como refazer uma rua ou até pavimentá-la sem que haja transtorno no trânsito. E nós temos que fazer algumas considerações em relação ao número de veículos. Somos mais de 380 mil veículos, é 1,5 veículo para cada habitante. Então, 1,7 para cada habitante. Então, a realidade hoje das obras que estão acontecendo, e acontecerão mais. Aliás, eu fico
muito contente em trazer essa notícia, porque a empreiteira que ganhou a obra aqui da Rua Blumenau, que fez um espetáculo de trabalho que está acelerado a passos... Aliás, algumas obras em que pese nós temos realmente um fantasma, um peso na Jerônimo Coelho, mas as obras que nós estamos fazendo estão sendo entregues. É exemplo do CI, vereador Roque Matei, que Vossa Excelência lá elaborou todo o projeto, que ele CI foi entregue 7 meses antes, e o empreiteiro conversava comigo, ele disse assim, essa obra não tem aditivo. Aliás, eu faço obras pelo país há muito tempo, e só aqui que eu consigo encontrar isso. 2.100.000 não é apenas uma ampliação, é colocar no chão e reconstruir um pavimento, uma obra totalmente nova, sem vãos nenhum, vereador Roque Matei. Aquilo ali é incrível. E nós estamos avançando numa velocidade que, claro, que algumas pessoas ficam inconformadas, e aí sobram as críticas da quantidade, dos problemas que está ocasionando ao trânsito, e acontecerão outros. A Santa Catarina, quando começar, que foi a mesma empreiteira, vereador Mauricinho Soares, que ganhou a empreiteira da Rua Blumenau, é a mesma que fará a Santa Catarina. Se nós temos 1 ano e 6 meses, as considerações em tempo e recursos que estamos, as obras estão sendo vencidas com 70% dos valores que estão aprovisionados. Ainda sobrará mais 30% para continuar a estrada de Timbé, vereador Mauricinho Soares. A Rua Copacabana em breve começará, será licitada, muito em breve os projetos estão já no final. No final desse mês, nós iremos à comunidade anunciar o que foi sempre pedido por muitos, mas é este prefeito Udo, responsável, competente e que faz da gestão pública e que cuida do dinheiro público como poucos que por ali passaram. Então, eu sei que haverá dificuldades, Rua Prudente Moraes, Rua Blumenau, Rua Helmut Folger, é só nós andarmos pela cidade que nós vamos nos deparar com uma quantidade significativa de obras e que, obviamente, trará, sem sombra de dúvidas, transtorno. Tabulo o meu raciocínio. Portanto, haverá, obviamente, um congestionamento que já é grande, mas que ficará, e pedimos a paciência do povo joinvilense, porque essa convergência de trânsito e de obras fará realmente, sem sombra de dúvidas, as coisas complicarem no trânsito. Vereador Jaime Evaristo, quero apenas pegar aqui os 30 segundos que me faltam em relação à sua colocação. Se o que Vossa Excelência acaba de falar é verdade, se é que realmente custa R$20.000 dentro de um ambiente público, em um lugar ser diferente do outro, e alguém faz isso que não pelo caminho público, realmente tem algo de errado. Vossa Excelência tem toda a condição de trazer um bom debate à vossa comissão, que preside estamos há 4 anos com a sua presidência na Comissão de Urbanismo. Debate necessário, nós não podemos fugir dele. Penso que todos os vereadores deveriam estar ali, todos os vereadores deveriam acompanhar, porque é muito importante trazer as pessoas responsáveis e que nós possamos compreender qual é a autorização, de que forma que aquilo foi construído e como pode alguém da iniciativa privada estar vendendo dentro de uma área pública se tudo o que Vossa Excelência colocou é realmente verdade. Eu acho que vai além apenas de algumas discussões aqui. Talvez o caminho não seja apenas a Câmara de Vereadores, seja o Ministério Público. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo 2/2020, de autoria da mesa diretora, que autoriza a realização da sessão solene, outorga a medalha Mérito Mulher Cidadã, joinvilense Justina Rosa Facchini, com parecer favorável da Comissão de Legislação. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Requerimento 20/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação no plenário, a prioridade para a deliberação do projeto de Decreto Legislativo 2/2020, Sala das Comissões, assinado eletronicamente, Richard Harrison. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação requerimento, os vereadores concordam e permaneçam como está, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Em turno único de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei de decreto legislativo 2/2020, de autoria da mesa diretora, que autoriza a realização da sessão solene, outorga a medalha de mérito Miller cidadã joinvilense Justina Rosa Facchini. Uma questão regimental ao vereador Jaime Evaristo. Jaime Evaristo, uma questão de encaminhamento regimental. Senhor presidente, meu encaminhamento regimental é para que suspende os pareceres. Isso. Seja suspenso, a leitura. Suspenso a leitura dos pareceres. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime pede a dispensa das leituras dos pareceres. Não havendo votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão, o parecer favorável da Comissão de Legislação. Não havendo votação, quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo votação, o projeto. Quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a promulgação da presidência, conforme dispõe o artigo 26 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores, requerimento, pedido de informação, moções. Requerimento 17/2020. O vereador abaixo-assinado em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno vem requerer a Vossa Excelência, após a deliberação do plenário, aprovação, a prioridade da deliberação da moção 55/2020. Gabinete do Parlamentar, vereador Cláudio Aragão. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, requerimento. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Moção 55/2020. Moção do vereador Cláudio Aragão. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Cláudio Aragão, do MDB, parabeniza a comunidade católica Arca da Aliança pela passagem dos seus 34 anos de fundação. Em discussão a moção, concedo a minha palavra. Senhor presidente, vereador Jaime Schroeder, vereadora Tânia, vereadora Iracema, colegas vereadores, o público presente, telespectador da TV Câmara, funcionário dessa Casa de Leis. O vereador James, que nos traz nessa tarde, na semana passada, a comunidade católica Arca da Aliança, ela completou 34 anos de trabalho nessa cidade. Ela que tem um trabalho voltado na sua plenitude na evangelização. Então, é um trabalho de resgate de vida, é um trabalho de salvação de vidas, é um trabalho muito humano que é feito através da evangelização. E o seu fundador, o Elias, que é cidadão honorário dessa cidade, uma propositura desse parlamentar, ele teve o dom da escuta, vereador James, há 34 anos, e lá foi fazer a sua história lá no bairro onde nós residimos, vereadora Tânia, no bairro João Costa. Ali começou numa sede pequenas, com muito apoio também do poder público, com muito apoio de cada colega vereador aqui dessa Câmara também, do apoio da comunidade,
do apoio dos sócios dessa cidade, do apoio dos nossos padres, dos nossos bispos, Dom Gregório, Dom Orlando, Dom Irineu e agora Dom Francisco, um apoio incondicional de todos os padres que apoiam todo o trabalho da Fraternidade Arca da Aliança. Então, o carisma dessa comunidade, eu acho muito bonito e chama muita atenção. Eles levam a evangelização, hoje já entrando na Europa, associação, já no Paraguai, tem casas no Brasil afora, Bahia, Minas e várias cidades, principalmente na cidade de Blumenau, que lá também tem uma rádio, igual a rádio aqui, que era a antiga rádio difusora, hoje é a rádio Blumenau, lá também, que é administrada pela Arca da Aliança. Então é um trabalho totalmente voltado para a área social, mas principalmente o trabalho que eles fazem na evangelização. E o mais importante, na área educacional, que dispersa ali na juventude, na sua adolescência, vários segmentos, no segmento da dança, no segmento da arte e no segmento também de cantar e de evangelizar. Então isso tudo desperta a parte de teatro, a parte de lazer e a parte esportiva também, agora que a comunidade fraterna Arca da Aliança vem apoiando, e que também tem a Casa Marte Maria, ali perto da escola estadual Celso Ramos. Enfim, todo um trabalho social, mas ainda o que é mais importante é o trabalho de evangelização que a Arca da Aliança faz em nossa cidade. Quando eu falo aqui em nossa cidade, porque nós estamos falando do nosso município, mas ela é muito mais abrangente. Ela vai, como eu já falei, no estado, no Brasil, e agora já se estende também para o país afora. Então, fiz questão de fazer essa moção, peço a todos os colegas vereadores que apoiem, inclusive que discutem também, que aqueles que concordarem, quiserem coassinar também essa moção, está ali, está certo que eletronicamente, mas enfim, nós vamos levar fisicamente uma moção ao fundador, o Elias, que tão bem coordena, tão bem faz, ele, aquela comunidade, com todo o seu grupo, toda a comunidade de vida, a comunidade de aliança e a comunidade dos membros comprometidos e também todos os sócios da Arca da Aliança. Então, colegas vereadores, isso é muito bom, isso é uma coisa positiva e nós, a Casa Legislativa, eu tenho certeza que cada um tem o seu segmento, cada um tem uma bandeira, cada um tem uma luta, cada um tem um sentido. E a gente sempre apoiou o trabalho deles lá e eles possam contar sempre com esse parlamentar. E eu tenho certeza que nessa casa aqui, os 19 vereadores apoiam o trabalho da Associação Fraterna Arca da Aliança. Por isso fiz questão, vereador James, de parabenizar, através do nosso poder, com uma moção, os 34 anos de fundação da comunidade fraterna Arca da Aliança. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cláudio, mais que justa essa lembrança. Trabalho fantástico. Devolvo-lhe a condição dos trabalhos dessa casa. Ainda em discussão, o vereador Odir Nunes. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, hoje para mim é um dia feliz. Um dia feliz porque lá atrás, vereadora Tânia, como é importante a gente ajudar quem de fato tem o objetivo de ajudar também as pessoas. Acabamos de falar do nosso trabalho com relação ao CI Eliane Krieger. Agora, o vereador Aragão vem com esta moção
parabenizando a Arca da Aliança pelo trabalho que eles fizeram. Quando fui secretário, o lado daquele terreno para o lado de baixo era um banhado, o lado de cima era morro, e eles queriam comprar isso, aquela parte lá atrás. E quero dizer que coloquei máquinas, caminhões, tratores, porque eu tinha certeza que ali iria ser construída uma obra, embora o terreno arenoso, banhado, mas que seria uma obra construída na rocha, a rocha da fé, a rocha da missão, a rocha da visão. O Elias, muito novo, não sabia o que fazer. E eu disse, pode deixar, Elias, nós vamos ajudar porque eu acredito. Vereadora Tânia, coloquei aquelas máquinas. Aquilo era bonito de ver, as máquinas trabalhando, porque aquilo iria ajudar de uma forma muito forte a sociedade joinvilense, porque eles estavam obstinados a fazer da Arca da Aliança uma grande aliança com os que mais precisam, com aqueles que têm a sede da palavra, a sede de um ombro amigo, e eu acreditei neles, acreditei na obra, e que o nosso trabalho não foi em vão. E aí tudo o que precisavam, Valdir, nós precisamos botar grama agora naquele morro ali. Damos o caminhão, foram buscar a grama, aquelas pedras, foi lá para a terra do Faquini, lá, para buscar as pedras. Trombudo Central, capital catarinense da Ardósia. Cadeiras de palha, nem sei se existe mais lá, mas a época era o que tinha de melhor. Então eu quero dizer que esta é a felicidade que nós, homens públicos, quando passamos por aqui, podemos ver o que fizemos. Aliás, hoje recebemos o pessoal da Agidev, que também é uma entidade que eu, em 90, quando assumi a Secretaria do Bem-Estar, aquilo lá era um banhado também, um brejo. Coloquei máquinas e barro e vamos construir. E, aliás, vereador Fábio, tem uma história. A Agidev ganhou dinheiro e tinha que prestar conta no final do ano do governo do seu Freire, certo? E aí, como eles tinham que gastar esse dinheiro, eles foram lá, compraram muitos materiais para prestar conta e depositaram, caro Celso, no pátio da prefeitura. Aí depois não quiseram pagar. Aí veio 89, eu assumi 90, não tinha eles comprovante. E eu disse, fui ao Lula, ao Luiz Gomes, o Lula do bem, e contei a história para ele, disse, Odir, você é que decide, isto que é prefeito bom. Vereador Ninfo, quando o prefeito diz assim, secretário, essa é uma decisão sua. Eu disse, por decisão minha, Lula, nós só não vamos dar o material que eles depositaram, que eles falaram que depositaram, como nós também vamos acertar e deixar aquele terreno bonito para eles construírem. Isto é que é bacana. Depois de 30 e poucos anos, a gente vê que aquilo que você fez como homem público frutificou e gerou o bem-estar para a sociedade. A Agidev, aliás, não tem uma entidade nesta cidade que eu não ajudei. Quando estava em cargos como secretário, como presidente desta casa. Vereador Iracema, meus parabéns. Fiquei muito feliz quando a senhora foi ali na Ponte Charlot,
e fez aquela propaganda bonita, homenageando os joinvilenses, e eu disse, ali eu construí aquela ponte. Cláudio, isso é o que nós levamos da vida pública, construir aquela ponte que na época chamaram de Pinguela do Carlito. Ali, a Iracema bonita com aquela roupa, né, contente, alegre, isso não é bacana? É bacana. Um dia, vocês que vão ficar, espero que vão ficar muito ainda na militância, né, poder chegar e dizer assim, aquilo lá eu fiz, aquilo eu fiz. Isso é a coisa mais bonita que o homem público pode fazer. Isso é o que nós levamos de bom. Mas fiquei feliz de ver você, Iracema, bonita, aquela roupa em cima daquela ponte Charlot, certo? Abraçando os imigrantes. Obrigado, presidente, e parabéns pela moção. Continua a discussão. Não havendo em votação, os vereadores concordam, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento 18/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 103 do 9º, da letra B, do 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a deliberação da sessão especial de homenagem aos 40 anos da fundação do escritório de advocacia Moyer Advogados. Em discussão, requerimento do vereador Cláudio Aragão. Não havendo em votação requerimento, os vereadores concordam, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. 18/2020. Agora as moções dos colegas vereadores. Moção 28/2020. Peço ao vereador James Schroeder que faça a leitura da ementa da moção. A Câmara de Vereadores de Joinville, acatando a proposição do vereador Richard Harrison, parabeniza o 2º Sargento Nelson de Oliveira e Silva pelas diligências realizadas para o cumprimento do mandato de prisão do foragido da Justiça Catarinense na Ilha dos Valadares, no Paraná. Está lido, senhor presidente. Em discussão a moção do vereador Richard. Não havendo em votação, os vereadores concordam, permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Moção 29/2020. É o vereador James que faça a leitura da ementa. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do vereador Pelé, apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Dudeler, e ao secretário da Fazenda, Flávio Martins Alves, para que alterem as datas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2021, para o dia 10 de cada mês, tanto de forma parcelada como para o pagamento total à vista, já que muitos munícipes recebem seus salários em datas posteriores
as de vencimento dos aplicados no IPTU 2020, bem como revejam as formas de distribuição dos carnês de IPTU, para que sejam entregues com antecedência nas residências dos contribuintes. Está lido, senhor presidente. Em discussão a moção, não havendo, o vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, como é bom Deus dá um dom a cada um de nós. Se não vejamos, ajudamos tantas entidades. Agora vimos a moção do vereador Richard parabenizando o policial. Deus dá um dom a cada um. Vereador Ninfo, nada que eu tenho talvez vale mais do que a gente olhar como essas entidades que nós ajudamos, elas cresceram. E assim como o senhor também, que foi um homem e é um homem além do seu tempo, que há 20 anos construiu uma pequena empresa e hoje completa 20 anos e está se transformando numa das maiores empresas do país. Isso é o dom, isso é a gente gostar em Joinville. Como eu me sinto orgulhoso, vereador Roque, de ver as coisas que a gente fez. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu quero dizer que eu me sinto prazer quando a gente vê que tu pode aliviar o sofrimento de alguém. Agora, voltando à moção do Pelé, eu não vejo razão, eu quero dizer que eu vou votar contra. Por que que não votaram, por que que não apresentaram esta moção? Esta moção, para fazer esse ano, o ano retrasado, e etc. Vereador Pelé, o senhor com todo respeito, mas no 2021 vocês não estão mais no poder. Aliás, até já estão preparando uma capela mortuária para enterrar o PMDB, para fazer as exéquias do MDB. E dessa turma que está aí, sim, construir a capela mortuária. Lá deve ser a exéquias, ou velório, do MDB. Agora vem com uma moção, por que não apresentaram antes? É muito fácil quando não se está no poder. Então, quer dizer que eu vou votar contra, porque não gosto de demagogia. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, a moção do vereador Pelé. Não havendo votação, os vereadores concordam, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovada a moção, voto contrário do vereador Odir para o... vereador Odir Nunes vota contrário? Contra a moção do vereador. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 11 de março de 2020, quarta-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.